Muito boa noite, sejam bem-vindos já ao Linha Aberta. Hoje vamos lançar um olhar ao informe da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, que vai pela última vez, portanto, neste mandato, pelo menos, a Assembleia da República apresentar o seu informe. Recorde-se que o mandato da atual Procuradora-Geral da República termina já este ano, sendo então de esperar pela decisão do Presidente se ele conduz ao cargo ou nomeia um novo Procurador. Para todos os efeitos, este é o último informe, portanto, para este mandato. Vamos tentar então um olhar àquilo que são as linhas que podem marcar então a apresentação deste informe, numa altura marcado então pela evolução que aconteceu desde janeiro do caso das dívidas ocultas e pelas recentes detenções. Muito bem, tenho comigo três convidados. Boa noite aos três. Dr. Carlos Gerro, Dr. Adriano Buch e Dr. Télio Chamusse. É com os três então que vamos lançar este olhar ao informe da Procuradora-Geral da República. Bem-vindo, Beatriz Buchil. Começo pelo Télio. Um olhar, já vimos alguns extratos do informe, mas do ponto de vista da posição, antes até do conteúdo, a Procuradora será que parte em melhores condições do ponto de vista político, agora em função dos últimos acontecimentos, com estas detenções? O povo gosta de adrenalina, como se soe dizer-se, e não houve pouco relativamente às dívidas ocultas e a estes recentes casos da detenção de Helena Taipo, dos julgamentos de Paulo Zucula, entre outros. Olhando para estes aspectos que marcam, digamos, contextualmente esta ida da Procuradora-Geral da República, como é que analisa? Obrigado. Primeiro, começo por saudar o povo moçambicano. Boa noite, Moçambique. Agradeço o convite que me foi endereçado pela STV e saúdo também aqui os colegas que me acompanham no painel, Dr. Buch, Dr. Jack. É um prazer estar convosco. Se parte em melhores condições, pode ser que sim, principalmente ao nível da experiência, porque ao longo dos tempos os informes, as informações anuais da Procuradora-Geral da República têm sido muito criticados por terem um conteúdo, digamos, pelo ponto de vista crítico, caracterizado por algum vazio. Ou seja, como disse Jeremias, não tem dito aquilo que o povo gosta de ouvir. Portanto, e aqui é discutível se ela devia, nos anos anteriores, dizer aquilo que o povo exatamente devia ouvir, porque há uma imagem de que a informação anual deve incidir sobre alguns processos que estão a ocorrer. Não é bem assim. Não se pode interpretar dessa maneira, porque não é permitido, até por lei, a própria Procuradora-Geral da República, ou qualquer Procurador-Geral da República, esteja a exercer esse cargo, mexer em questões intestinais dos processos, porque nós estamos a falar, por exemplo, se forem processos de crimes de pessoas que gozam ainda de presunção de inocência. Portanto, deve-se ter cuidado quando se aborda esse tipo de matérias. Mas, por outro lado, acho que é indiscutível de que este informe que amanhã irá ser tornado público, será mais rico também em função de uma atitude que se pode considerar atuante da própria Procuradoria nos últimos tempos. Podia-se discutir se avalia o trabalho da Procuradoria por um trabalho feito apenas por 2, 3 meses e não 12 meses, mas isso é outra conversa. Mas que tem matéria para dizer aquilo que o povo gosta, tem. Mas há quem se pode decepcionar, porque não acredito que se vai tocar em aspectos essenciais, no estágio do processo, quem são as pessoas, o que fez, como fez e por que fez, e quais são as reações que o Poder Judicial irá ter em face daquilo que são os indícios que recaem sobre determinadas pessoas, né? Portanto, aí as pessoas podem se decepcionar porque não acreditam que se vai tocar, mas que vai trazer alguns elementos que mostram que
há uma mudança de paradigma, nós temos de reconhecer isso. Né? Se nós, durante muito tempo, andamos a criticar que determinadas figuras, pela sua proeminência, era intocável, não é? Sim, pela sua proeminência, quer política, quer econômica, quer financeira, eram consideradas intocáveis ou imunes ao crivo da justiça. Os últimos tempos demonstraram que, afinal, as coisas não são bem assim. Isto a bem da justiça, é a bem da justiça, e oxalá que, usando aqui uma expressão vamos lá, corriqueira, não seja apenas para o inglês ver, mas que seja uma nova postura da Procuradoria-Geral da República e também tenha continuidade no próximo mandato, quer seja com a Procuradora-Geral que exerce o cargo neste momento ou com o outro, eventualmente, que possa ser escolhido. Dr. Buc, qual é a sua expectativa? E olhando, já acha que uma procuradora que chega ali de peito aberto à Assembleia da República ou não? Muito obrigado, cumprimentar os colegas, cumprimentar os telespectadores. Eu penso que o informe de amanhã vai ser o informe em que a Procuradora-Geral da República vai apresentar com alguma destreza, tendo em conta que já vai pela quarta vez à Assembleia da República, portanto, trata-se de uma comunicação em que ele conhece os seus interlocutores e conhece a sociedade, sabe o que é que a sociedade mais quer, portanto, vai apresentar um informe, de um modo geral, com uma vontade, se quisermos, em relação aos informes anteriores. O outro aspecto importante também é que, apesar de que o informe é sobre 2018, creio que os casos mais mediáticos acontecem já no último trimestre. Normalmente abarca quase até o limite do dia da apresentação. Do dia da apresentação. Então, se assim for, eu penso que vai ser um informe também, de certa forma, diferente, porque vai ter a oportunidade de apresentar a recuperação de alguns ativos que há muito tempo se queixavam de que não era possível recuperar. Há a ideia de que foi contratada uma equipe especializada internacional para ajudar neste processo de recuperação. Provavelmente não vá ao detalhe sobre estes aspectos, mas do ponto de vista daquilo que é o quantitativo de ativos, embora ainda não totalmente, porque ainda as pessoas não foram julgadas, ainda há um trabalho que deve decorrer, mas de qualquer forma vai apresentar um informe diferente do ponto de vista também quantitativo daquilo que são as recuperações dos ativos do Estado, né? E por aí penso que vai, de alguma forma, satisfazer também aqueles que são mais céticos em relação ao trabalho da Procuradoria-Geral da República. Até porque, nos últimos tempos, nota-se uma Procuradoria mais atuante, mais presente, independentemente não se avalia aqui o rigor processual dos casos, mas é uma Procuradoria que está presente e as pessoas sabem que, quando se fala de Gabinete de Combate contra a Corrupção, está-se a falar de uma instituição que já começa a meter algum medo, né? Começa a meter medo. Então, significa que, de facto, a presença dela ao entrar na Assembleia da República vai ser uma presença de alguém a quem se deve algum respeito por causa da função que exerce. Boa noite, também aqui é o Dr. Carlos Jack, bem-vindo aqui ao programa. Queria ouvir a sua opinião desta sua primeira impressão. Acha que os procuradores nunca tiveram boa fama, na verdade? Não conheço um procurador aqui que tenha tido, vamos lá, boa imprensa, que tenha sido olhado com respeitabilidade e tudo isso.
todos eles acabam até por sair pela porta dos fundos, quase nunca terminando o mandato. Portanto, o que é sintomático então da dificuldade de exercer este cargo. Chegados aqui em função dos últimos acontecimentos relativamente a esta Procuradora, a sua leitura. Muito obrigado pelo convite, Jeremias, uma vez mais aqui na nossa STV, pela primeira vez com o Tortilho. Não é? Tenho a honra de estar aqui ao seu lado, do reencontro do meu grande amigo, irmão, de muitas jornadas aqui na STV. Eu fui sempre contra estes informes da Procuradoria. Estão consagrados constitucionalmente, portanto, tem que cumprir com aquilo que a Constituição determina, que é o informe anual da Procuradoria-Geral da República. Ao fim e ao cabo, trata-se de um informe meramente estatístico, em que vai ter as circunstâncias de uma retórica à volta do documento que leva, porque vai dar algum detalhe explicativo relativamente ao número de processos e aos processos que ainda não foram acusados, porque os que foram acusados já passaram para os tribunais comuns. E sou contra porquê? Porque eu entendo que se os deputados querem de facto ter uma informação sobre alguns processos com certo detalhe, seria o ideal ela apresentar-se, portanto, em sede de comissões parlamentares, não em termos de plenário. Porque, na verdade, ela não vai dizer há um processo, mesmo que seja um processo que aparentemente a gente diz que são processos quentes, aparentemente são quentes, porque se a gente leva água e põe numa cafeteira e deixamos de lado, mantém-se a temperatura ambiente. Pois. Mas se nós pusermos no lume, naturalmente que vai aquecer. Portanto, o quente é subjetivo, é determinado por nós. Então, eu penso que é um exercício interessante no aspecto de ver como é que um procurador está organizado no seu magistério, pela forma como se deve apresentar as informações à Assembleia da República e ao público em geral, mas que, na verdade, na minha opinião, é um sacrifício muito grande para os procuradores. É queimar a imagem dos procuradores, tendo consciência de que eles não podem dizer nada relativamente aos processos, sobretudo porque os processos estão em segredo de justiça. Ora, eu, há uns largos anos atrás, defendia que se chama o procurador para a Assembleia da República, também devia ser o Supremo Tribunal da Justiça. Porquê? E também o Tribunal Administrativo. Por uma simples razão. É que se o processo passou da Procuradoria, é preciso saber como é que está em sede dos tribunais comuns. Há alguns processos administrativos que relativamente é preciso ver em termos de Tribunal de Contas, como é que estão e que têm influência no Orçamento Geral do Estado, que têm influência, portanto, na vida também do cidadão. Agora, pegar numa Procuradoria, sacrificá-la como tem sido feito ao longo dos anos, portanto, eu sou contra. Mas, de todo modo, eu penso que, por aquilo que é o costume, por aquilo que é a expectativa das pessoas, ela vai já com uma certa robustez, porque... Respaldada, sobretudo, nesses últimos casos. Exatamente, respaldada nestes últimos casos, e, para além disso, ela tem a consciência de que fez o melhor dentro do sistema político e sistema judicial em que nós estamos inseridos. Portanto, ela fez o que melhor podia fazer ao longo desses anos todos, tomando em consideração que não é fácil, muitas vezes, tratar determinadas matérias. E a excitação do povo e a excitação do cidadão comum relativamente a determinados casos fizeram com que, há uns 6 ou 7 meses atrás, ela certamente tivesse grandes dificuldades até de ter sono e de ter uma certa paz familiar e paz profissional. O que é que mudou? Porque este mandato, a atual procuradora não teve vida fácil. O que é que mudou? E de repente,
ela está a ser elogiada por toda a gente em função dos últimos anos. O que é que mudou? É a atitude da Procuradoria, o regime político que lhe deu muito mais abertura, quando muitas instituições não funcionam, diz, o poder, o sistema, enfim. O que é que, na sua opinião, mudou para termos o cenário que estamos a assistir nos últimos tempos? Eu vejo as coisas de uma forma paralela. A imagem do Presidente da República, o sofrimento que o Presidente da República está a ter ao longo dos últimos anos, sobretudo, e a vontade do Presidente da República também de mostrar que eu tenho um papel a desempenhar e as instituições que desempenhem também o seu papel. E deu um certo conforto, não é, às magistraturas, particularmente à magistratura pública, que é o assistente do Estado. Portanto, que tem um papel de responder pela legalidade a nível do país. Então, e ela também, a procuradora, neste caso... Eu ia perguntar, só deu nesse último ano, não deu nos primeiros... Não, eu penso que a coisa está a ser vista no sentido de que o último ano o Presidente da República eventualmente terá dado abertura ao sistema judicial. Eu penso que não. Não é fácil, se olharmos no contexto político nacional, e não é fácil, não é, para qualquer procurador, de forma alguma. Eu também, se estivesse no lugar dela, teria o mesmo constrangimento. Eventualmente, qualquer um de nós teria o mesmo constrangimento. Porque não se trata de uma focalização das pessoas. Trata-se de um contexto político que traz grandes problemas para a tomada de algumas decisões. E não é fácil, sobretudo, para quem, de facto, toda a gente não quer compreender e nunca quiseram compreender, quer a Procuradora-Geral da República, neste caso a Procuradora, quer o próprio Presidente, como se estivesse a maniatar. Eu, como advogado, eu sei perfeitamente que é impensável e é impossível que alguém político possa acompanhar todos os processos que dão a entrada, quer na Procuradoria, quer numa estrutura judicial. Mas, na verdade, há um ou outro processo que sempre vai abanando o sistema e que vai criando, portanto, este ambiente de constrangimento das pessoas que têm poder de decisão ou de formar um processo para estarem à vontade. Há o quarto poder, que é a imprensa, não é? E que, felizmente, alguma imprensa nacional trabalha com profissionalismo, não é? E qualquer um, quando vai tomar uma decisão, pensa sempre, ok, qual é o impacto social que vai ter? Dona Boca, queria ouvir, o que é que mudou? Eu pergunto-lhe, a Procuradora, de repente, ficou altamente competente, ficou com uma grande abertura de resolver as questões, não tinha antes, o poder decidiu ser mais condescendente, não tinha antes. O que é que sucedeu? Eu olhava-se muito rapidamente, o processo das dívidas ocultas é um processo instaurado em 2015, o processo envolve a Helena Taipo foi instaurado em 2017, mas qualquer um destes crimes ocorreu muito antes. Ou seja, há um momento em que se decidiu a sua instrução. Significa, há um momento em que foram ali tomadas decisões relevantes sobre isso, mas queria... Que tipo de elementos é que acha? Os elementos políticos entram aqui ou não entram na sua opinião? Eu penso que terão que entrar certamente, porque há uma coisa que nós não podemos deixar de lado. Nós entramos para um sistema pluralista, mas viemos de um contexto monopartidário, onde a forma de dirigismo era tal que o poder estava concentrado. Tirar isto das mentes das pessoas, ainda que sejam dirigentes do alto nível, é sempre uma coisa difícil.
E as pessoas estavam sempre com a ideia de que a última palavra é do chefe. Eu acredito que... Então acha que isto ainda existe no imaginário das pessoas? Exatamente. E eu acredito que ao longo do tempo as pessoas, como dizia o Dr. Carlos Jeque, a forma de dirigir do próprio Presidente da República foi mostrando que, olha, eu não tenho nada a ver com o vosso trabalho, vocês façam a vossa parte, que eu também faço a minha. E, se calhar, o tempo que as próprias instituições levaram a absorver este princípio de que cada um deve fazer a parte que lhe cabe neste processo foi tal que, quando se apercebem que de facto têm essas mãos livres para agir, começaram a agir e nada aconteceu. Eu penso que dos vários processos que têm estado a acontecer por causa do envolvimento de figuras tais, eu acredito que o próprio chefe de Estado tem sido, a miúde, incomodado por esses processos. E eu acredito que o facto de ter esta velocidade, esta nova dinâmica, é o facto de que o Presidente diz, olha, eu neste processo não mexo nada. Vocês são a Procuradoria, vocês são a Justiça, façam o vosso trabalho e apresentem os resultados, mais nada. Eu penso que é esta a vontade que estão tendo. E eu acredito que se renovar o mandato, ou se vier um novo procurador, encontrar esta nova dinâmica que já está sendo imprimida, muitas coisas eventualmente poderão mudar. Porque começa-se a sentir que, afinal, há possibilidades de agir sem ter que sofrer represálias. Sendo que qualquer mudança, se o Presidente optar por não renovar o mandato, também pode ser interpretado como um travão que está a ser colocado. Para ser colocado. Depois. Não, e para concluir o pensamento que eu tinha, mesmo nestes últimos casos, muito recentemente mesmo e de forma mais ou menos assim, de repente, a única queixa de dentro da Procuradoria veio do Gabinete de Combate contra a Corrupção, não é? O Gabinete Central de Combate à Corrupção, onde apareceu a Procuradora a queixar-se que recebia algumas ameaças. Mas são uma reação natural. Sim, claro. Mas do modo geral... não é ameaçado, é sinal que não está a trabalhar. Não está a trabalhar. Mas do modo geral... E sobretudo não está a incomodar. Sim, mas do modo geral eu penso que as pessoas estão a trabalhar normalmente, estão a cumprir com a sua missão. Espero que o façam com o rigor técnico-jurídico que se requer. Télio, o que é que mudou, na sua opinião? Antes de eu dar a minha opinião sobre o que foi que mudou, eu queria fazer até meus comentários acerca do receio que o Dr. Jeque possui e porque que ele disse e fundamentou e bem por que razão não concorda com esses informes anuais. Mas queria dizer, é que existe de um cidadão, e isto foi se enraizando no seio do povo, de que a procuradora, ou o procurador, não o procurador-geral, deve ir falar sobre o andamento de processos no seu informe. Mas não, isto é expectativa do povo, né? Porque a lei orgânica, por exemplo, do Ministério Público estabelece aquilo que eu chamo de termos de referências de um informe. E se nós formos compulsar esses termos de referência, portanto, a legislado, artigo 17 da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei nº 4/2017, não faz nenhuma menção à obrigação de um procurador prestar contas, né? Porque o informe é prestação de contas, prestar contas sobre estágios de processos. Portanto, mas isto é algo que se enraizou no seio do povo e generalizou-se, e como também nunca se tocou
aliado ao facto de se considerar de que, bom, a Procuradoria era inoperante, portanto, as críticas agudizavam-se mais. Mas é bom que as pessoas tenham presente de que o informe não se destina a ir prestar contas sobre o estágio de processos. Por isso eu dizia no início, eu nem acredito que a Procuradora-Geral da República vai fazer isso, até porque é proibido, né? Seja qual for o processo, mas que dê um destaque a um e outro processo, dada a envergadura, dada a importância que tem para o país e porque também suscita uma curiosidade, digamos que legítima, do ponto de vista coletivo, público ou nacional, vai fazer menção a eles com um determinado destaque, mas não é obrigado a tal e nem acredito que vai fazer. Outro aspecto, antes de dizer o que foi que mudou, é a imagem da Procuradora-Geral, por exemplo, não advém dos relatórios proferidos nos anos anteriores. Não, advém do trabalho do Ministério Público no dia a dia. Não são os informes que servem de arcabouço para que o povo ou os cidadãos avaliem o trabalho da Procuradora-Geral ou de toda a Procuradoria no seu todo. Não, é o trabalho do dia a dia, porque o informe não é nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que andaram a fazer durante um ano. Portanto, o informe é uma prestação de contas numa perspectiva e noutra, se calhar, uma visão daquilo que a Procuradoria acha que se deve fazer no seio da Justiça para o futuro. Sendo também um momento que funciona como um termômetro para a imagem e a aceitação que se tem desses procuradores nesse momento. É onde nós vemos qual é o nível de popularidade, de aceitabilidade que eles têm, enfim. Exato, porque a partir do informe, porque é sintético de algo que se foi fazendo durante 12 meses, as pessoas também vão tendo uma imagem de qual é o pulsar, ou usando a sua expressão, parafraseando esse termômetro, de que, ok, estamos nesta fase, estamos a andar bem. Estamos nesta fase, não estamos a andar assim tão bem. Também serve disso. Agora, o que foi que mudou? Acho que estamos a falar de 2019. Né? O que foi que mudou? Exatamente aquilo que se criticava. Agora, a ação, a iniciativa, a coragem, a arrojo, e acredito que isso também advém de uma certa proteção. Estou a especular, mas estou a crer que para se ter mudado de postura é porque deve se sentir mais protegida, porque nós às vezes criticamos muito, e porque devemos criticar quando as coisas estão más, mas não podemos nos esquecer de que aquele lugar é um lugar sensível, até pelas matérias que tacteia, e o Dr. Bugo esteve aqui a falar sobre certos aspectos da nossa sociedade. Portanto, nós não podemos nos esquecer da suscetibilidade da existência de represálias quando se tocam nas tais pessoas chamadas de intocáveis. E a experiência moçambicana nos foi mostrando que, de fato, essas pessoas são intocáveis, algumas delas. E isso retrai qualquer procurador, seja procurador, seja juiz, retrai, porque também pensam nas suas vidas, pensam na vida dos seus familiares. Portanto, nós temos que ter isso presente antes de emitir críticas ao desbarato. Essas pessoas têm de ser protegidas e essa proteção tem de vir em primeira mão do Presidente da República. Foi aqui mencionado também que parece que há uma postura em que não só há proteção, mas, pelo menos no discurso, vem-se dizendo de que não há interferências. Pode ser que essa interferência tenha diminuído ou se relativizado. Sempre se diz, na verdade. Não percebeu? Isso sempre se diz. Sim, exatamente. Penso que todos os presidentes encorajaram o combate à corrupção. Veja-se o que aconteceu com o anterior presidente. Acho que nunca num governo se falou tanto de combate à corrupção como, por exemplo, no tempo do presidente Raposa. Exatamente. Agora, a diferença é que, além do discurso, né, o discurso atual é acompanhado de algumas ações, mas que eu digo é de uns 3, 4 meses para cá, e também não podemos nos esquecer que houve algumas pressões do exterior para que determinadas coisas andassem. Mas o que é certo é que estão a andar, e por isso as pessoas ficam satisfeitas, porque o crime é um mal que atinge uma sociedade, e é bom ver que a postura está a mudar e que parece que futuramente... Pois, uma cópia de informe sobre o tal mencionar alguns assuntos. Mesmo isso que
se discutia muito, não se podia mencionar casos concretos, enfim, já o faz. Acho que esta experiência também lhe deu alguma consistência, Eu acho alguma sim, maturidade também eu no entendo. confronto, obviamente, houve maturidade no confronto com os procuradores, muitos deles são técnicos, foram atirados, digamos, aos leões, de repente, leões interpretando comunicação social, espaço público, os deputados da Assembleia da República. Enfim, eu queria dar um exemplo. Diz que há uma percepção pública de que a punição tem incidido apenas sobre a pequena corrupção, escapando da ação repressiva à grande corrupção. No entanto, no Ministério Público não há pequena nem grande corrupção. E diz que nos últimos anos estão a prosseguir com ações para responsabilizar antigos dirigentes superiores do Estado e de empresas participadas pelo Estado, tanto pelo cometimento de crimes no exercício das suas funções. E diz uma passagem que é essa que eu queria... Por exemplo, uma antiga ministra com competências tuteladas sobre um instituto público, quando exercia funções, recebeu por 4 vezes em um ano avultadas somas de dinheiro provenientes de empresas privadas que haviam celebrado contratos de empreitada e de prestação de serviços com aquele instituto. Okay? Diz, como forma de garantir a celebração dos contratos, impunha que as empresas procedessem à sobrefaturação, incorporando assim os valores do suborno, para em seguida proceder à entrega a si por interpostas pessoas no ato de desembolso das tranches pelo instituto. E dizia que corre um processo contra esta antiga ministra, que não é muito difícil adivinhar quem é, obviamente. Corre termos com 8 arguidos ainda em liberdade, indiciados, 2 deles foram detidos hoje, não pode dizer isso, indiciados da prática dos crimes de peculato, corrupção passiva para ato ilícito, participação económica em negócio e branqueamento de capitais. Relacionado com este processo, foram congeladas 6 contas, 27 viaturas e 7 imóveis. Todos eles já são da antiga ministra. Depois, sobre ainda isto, numa outra situação, 2 antigos ministros são indiciados de se terem aproveitado das suas funções para receberem suborno de uma empresa estrangeira no âmbito do contrato da construção de um aeroporto e de um terminal de carvão. Não custa muito também saber qual é o aeroporto que é o de Nacala. Por efeito, um dos ministros omitiu o seu dever legal de diligência, criando dificuldades àquela empresa para o início da empreitada e, perante tal situação, a empresa em causa ofereceu valores monetários que foram depositados em bancos e com passagem em empresas offshore no estrangeiro. Num outro desenvolvimento, o mesmo dirigente, usando da proximidade já havida com o representante daquela empresa construtora, que é o Odebrecht, portanto, também dá para perceber, aproveitou os termos de contratação, favorecendo a referida empresa, tendo consequentemente recebido valores monetários igualmente através de offshores e bancos estrangeiros. É evidente, estamos a falar de Paulo Zucula neste processo. Portanto, o outro ministro emitiu garantias do Estado no âmbito do mesmo contrato em troca de valores monetários também depositados através de empresas offshores e bancos estrangeiros. O Manuel Chang. Ou seja, se calhar é tal menção que as pessoas queriam saber que Exato. já começa a aparecer e havia muita resistência em mencionar isto que não interfere no processo, na verdade. Eu, particularmente, e tive a oportunidade de dizer anteriormente, sou contra esse exibicionismo. É uma opinião pessoal. Sou contra esse exibicionismo. E a lei nem obriga com que se faça. Este é o segundo ponto. Mas, por outro lado, eu percebo porque que se faz. Ou seja, estamos a falar de uma instituição, Procuradoria-Geral da República, que ao longo dos tempos vem sendo chicoteada, vem sendo vergastada pelo povo, incompetentes, inertes, apáticos. Então, agora, o que eles fizeram? É tocar a música que o povo quer dançar. Portanto, isto eu percebo, mas eu dizia no início, sem querer avaliar, alguns aspectos mexem, parece-me, mexem-me com questões que colidem com o direito de presunção de inocência. Alguns aspectos são mencionados num tom simultaneamente acusatório e condenatório sobre questões que se calhar ainda não foram sujeitas a um crivo de um juiz através de uma sentença, mas percebo porque é que se faz, já que o povo pediu, a Procuradoria está a dar. Pois, depois de ouvir esse cheirinho que eu aqui mencionei,
Sim, de facto, é uma forma de satisfazer a sociedade, mas ao mesmo tempo pode estar a violar aquilo que são os direitos das pessoas. Porque, se bem que a sociedade, através dos meios de que dispõem, como Facebook e WhatsApp, já condena, já não é muito aceitável que seja uma Procuradoria também a lançar esta hipótese de condenação prévia antes mesmo de se fazer presente aos tribunais para julgamento. Mas, como dizia o colega, trata-se de pressão que as instituições sofrem, mas eu penso que a pressão que as instituições sofrem não deve ir ao ponto de violar aquilo que são os princípios mais elementares do direito das pessoas. Mas vivemos novos tempos, os tempos do espetáculo. Sim. E acho que nós nem fazemos nem um quarto daquilo que vemos no mundo fora. Sim, mas Temos processos escarapachados todos em jornais, em televisões, antes alguns deles de serem acusados sequer. Sim, mas isso é através da imprensa. Sim, mas a imprensa, obviamente, tem canais de dentro que fazem chegar. Sim, mas eu penso que é crítico quando são as próprias instituições que devem guardar o segredo da justiça, que trazem ao público esta informação. É diferente, efetivamente, de ser um jornal que até não diz as fontes, porque também tem esse direito de proteção de fontes, etc. Mas quando é a própria instituição que deve zelar pela legalidade e justiça, que traz à praça pública uma determinada situação de forma meio condenatória, meio sancionatória, é um bocado complicado. Mas é assim. Pela notoriedade, por exemplo, de um ministro que seja suspeito, uma suspeita que seja pelo cargo, pela exposição do cargo e pela sensibilidade do cargo, ele guarda bens públicos. Sim. A simples suspeita. Eu sei desta ideia da presunção da inocência, mas eu tenho uma teoria diferente. Pela dimensão do cargo que as pessoas têm, que ocupam, algumas delas, esta ideia de, bom, só depois do processo, sair do segredo de justiça, acho que não é funcionar, porque somos todos iguais, mas há uns mais iguais que os outros, como diz o George Orwell. Pela função que eles desempenham, a simples ideia de que um servidor público está a ser suspeito de qualquer coisa que seja, é diferente do João, do António. Naturalmente, não só pela exposição que a pessoa tem e se calhar pelos valores que deve preservar, não é? Como entidade pública, como representante ou guardião do bem público, mas não deixa de ter essa entidade ou essa pessoa uma série de outras pessoas que ficam afetadas com... Porque muitas vezes, e em alguns casos, pode-se chegar à conclusão que ao final não havia nada. Mas são os riscos inerentes às funções. São os riscos inerentes às funções. Deixa eu ver aqui o caso de Jackson. Para mim, o que é grave é que, de acordo com o informe da Procuradoria, está a fazer referência exemplificativa de alguns processos, que não é novidade porque a imprensa já tinha divulgado. Portanto, não traz novidade nenhuma desses indiciados. Informações. E exatamente pelo facto de haver uma presunção de inocência, não poucas vezes o Ministério Público acusa e o juiz de instrução, portanto, abstém-se de acusar. Portanto, emite uma opinião diferente.
Ora, tomando isso em consideração, e o processo ainda estando no Ministério Público, portanto, mesmo que já tenha, portanto, transitado para os tribunais comuns, não é? Quer dizer, já não faz sentido ir falar de processos e, sobretudo, casos notórios, casos que vieram ao público, não é? Porque não traz novidade nenhuma. É aí onde eu sustento também a ideia de que o informe do Procurador-Geral da República devia ser em sede de comissões parlamentares e não em sede de plenárias. Porque, por exemplo, se os deputados quiserem ter informações sobre a criminalidade, podem chamar o Comandante-Geral da Polícia em função das informações que têm. Por exemplo, há algum processo que tem a ver, que tem interesse para os deputados, podem chamar o Presidente do Tribunal Supremo, não é, de Justiça e pedir informações em sede de comissões parlamentares e ficarem esclarecidos sobre o andamento de certos processos, que é para amanhã poderem saber que medidas é que devem tomar, medidas legislativas, se é preciso alterar, portanto, a lei, se não é preciso alterar a lei, o que é que deve ser, a nível do Parlamento, o que é que deve ser feito. Agora, isso aí não traz novidade, para mim não traz novidade nenhuma. Está a imprensa... Não, além de reforçar o escangalhamento do caráter das pessoas envolvidas. Das pessoas envolvidas. Exatamente. Das pessoas envolvidas. Exato. Pois, pessoas essas criaram danos ao bem público. É bom, pelo menos, quer dizer, há a presunção de que tenham criado o dano. Muito bem. Sobre o caso das dívidas ocultas que têm ocupado o Ministério Público revela que há 28 arguidos, portanto, constituídos, 9 deles detidos, um em liberdade provisória mediante caução, portanto, também é uma coisa que já foi exaustivamente comunicado. Revela aqui um dado que é mais ou menos novo, a apreensão de 15 imóveis, 6 viaturas, uma máquina de construção civil e congelamento de 31 contas bancárias. E diz que continua à espera da cooperação de entidades de fora. Muitas dessas operações foram feitas fora e esta é a questão central, neste caso, das dívidas ocultas. Somados esses 15 imóveis, mesmo que cada um deles valha $1 milhão, seriam 15 milhões de dólares. 6 viaturas, mesmo que cada uma delas valha $100 mil, ou seja, no total disto, a massa que é aqui constituída não chega nem sequer a 1% daquilo que é o valor total da ação de que nós estamos a falar. Eu queria ver aqui o termo. Tipo de eficácia esta ação nos moldes em que ela está a ocorrer, assumindo que não vem nenhuma ajuda do estrangeiro. O Ministério Público diz que fez várias cartas rogatórias para várias jurisdições a pedir informação, que teve de alguns, mas não teve da maioria. Bom, Recebeu do Reino Unido, da França, da Suíça e da Holanda. Mas um dos países-chave no processo, que é Emirados Árabes Unidos, onde diz que estão sediadas as principais empresas fornecedoras de bens e serviços que receberam os valores dos empréstimos canalizados a partir dos bancos financiadores. Portanto, bem como os Estados Unidos, recusam-se a dar informação até agora. Eu não me vou referir especificamente a esse processo, vou me referir ao tipo, ao formalismo que é usado para se fazer referência, por exemplo, ao combate à criminalidade, né? Porque se nós formos a ver os termos de referência do informe anual, um dos segmentos diz respeito à questão da criminalidade. O Ministério Público tem, quanto a esse aspecto, a obrigação, né, de prestar contas sobre o que está a acontecer. Ou seja, eu aqui, com todo respeito, tenho uma opinião muito contrária àquela que o Dr. Jack tem. Né? Eu tenho uma opinião muito contrária. Eu sou da opinião que este informe deve existir. Qual é o problema? O problema é aquilo que o povo quer ouvir. E tem de haver uma
uma espécie de consciencialização do povo, medidas educativas, para que o povo perceba de que esses informes não se destinam seja a enxovalhar as pessoas, não se destinam a colidir com os seus direitos, com as suas garantias processuais, que o Ministério Público não tem a obrigação de dar a conhecer sobre o andamento detalhado sobre alguns processos. Eu anteriormente disse que eu percebo por que isso se faz. As pessoas criam toda essa expectativa à volta do informe, de um conjunto de folhas. É porque, se calhar, no seu dia a dia, não sentem que as coisas aconteçam. E ficam na expectativa de um dia para o ano, pelo menos, ouvirem que o processo que diz respeito diretamente, como cidadão, ou até, no geral, em que pestam. Portanto, se calhar isto seja apenas uma consequência, não a causa em si. Podemos educar os cidadãos que aqui não se traz isto e temos aquilo. E eu já me havia referido a isso, de que percebo por que razão o Ministério Público adotou um certo estilo neste informe. Eles têm sido criticados e desta vez tocaram a música que o povo sempre pediu, a música que o povo quer dançar. Mas, reparem, se a atuação cotidiana do Ministério Público fosse atuante, fosse com um arrojo de se aplaudir, não haveríamos de esperar pelo informe para saber se o Ministério Público está ou não a trabalhar conforme mandam os preceitos. O cidadão continuaria a avaliar a atuação do Ministério Público, como faz agora, tendo em conta aquilo que é feito no dia a dia, sem necessitar de trazer esses elementos com este detalhe que eu particularmente já disse, não concordo com eles e nem deviam ser trazidos em sede de um informe, seja qual for o processo. Portanto, é isto que tem de mudar e também é isto que se tem de fazer perceber às pessoas. Portanto, e só para terminar, é uma espécie de... Porque isso pode dar a entender de que é uma espécie de recuperação de tempo perdido, aliás, de muito tempo perdido. Então, vamos fazer agora para que eles vejam de que nós, de facto, estamos a trabalhar. Mas estou aqui a ser redundante, mas para que o Ministério Público mostre que está a trabalhar, não precisa ser em sede de informe com detalhes, no dia a dia, porque aí o povo faz a avaliação, seja qual for o processo. Um pouco sobre o caso das dívidas ocultas. Eu queria ouvir a sua opinião. Está surpreendido? Esperava ouvir um pouco mais, alguma coisa? Não, eu penso que sobre dívidas ocultas o informe, na minha opinião, deve trazer aquilo que são os avanços que foram conseguidos, nomeadamente na contratação dessas equipes especializadas para a recuperação de ativos, porque, de acordo com aquilo que se sabe, é que a Procuradoria não tem uma área especializada neste caso, e até porque, tratando-se de questões transnacionais, precisam de ser tratadas com alguma delicadeza, são assuntos com caráter delicado. Na verdade, o informe refere que contratamos peritos internacionais para nos auxiliarem na identificação, apreensão e avaliação de outros ativos existentes dentro e fora do país com recurso aos mecanismos de cooperação internacional. Sim. Eu penso que esta informação é muito mais importante e relevante do que trazer outros aspectos associados a questões específicas. Porque... Se calhar porque aí já conhece as questões mais específicas. Por causa daquilo que Télio aqui referia, o dia a dia, sobretudo de janeiro para hoje, deu-nos muita informação à volta deste processo. Exatamente. Seria difícil esperar outra coisa. Se chegássemos agora, depois da acusação americana, sem que nada tivesse ocorrido, seria o primeiro a questionar. E não há informação, os americanos já deram informação e nós cá não temos informação sobre este processo. Sim, mas eu penso que esta informação é muito mais relevante e importante do que, sei lá, se calhar porque a comunicação social todos os dias bombardeia-nos com estes assuntos, então este é realmente uma informação relevante, na minha opinião, porque pode nos conduzir a
à recuperação efetiva. Dizia há pouco tempo que, somando tudo o que está em causa, não chega a 1% daquilo que é 10% daquilo que é, são os valores envolvidos. Então, se calhar, entrando com estes especialistas, consigam fazer um pouco mais, não é? Carlos Jack, a sua expectativa ao ouvir, pelo menos este trecho, no caso das dívidas ocultas? Não se pode esperar muito, porque são processos muito complexos pelas personalidades envolvidas, não são pessoas quaisquer, e as coisas como estão neste momento, a Procuradoria estará certamente a correr contra o tempo, não é? E a cooperação que hoje reclama é uma cooperação que, quer dizer, essa reclamação não faz sentido, porque a Procuradoria vai a conferências, vai a seminários, tem contacto com outras magistraturas públicas dos outros países. Eles não analisaram, e sobretudo no âmbito do crime organizado. Portanto, hoje não faz sentido dizer que, bom, os outros não estão a cooperar. Não estão a cooperar porque parece-me que não existem acordos de cooperação. Se não existem acordos de cooperação, portanto, não podem cooperar. Diz que o nosso país carece de uma lei de cooperação jurídica e judiciária em matéria penal, muitos destes países. Não só, é muitas outras áreas. E é surpreendente, e é aí onde pergunto qual é o papel dos deputados de todos os anos que vai haver informe, que análise é que fazem da Procuradoria-Geral da República, o que é que eles pensam. Portanto, em sede da Comissão Especializada, alguma vez discutiram com a Procuradoria, olharam para os acordos de cooperação. Quer dizer, sobretudo agora com os crimes transnacionais. É evidente, quer dizer, hoje estar a chorar pelo leite derramado, para mim, não faz sentido. Não faz sentido. Há uma alfinetada que a Procuradoria-Geral dá aqui ao Tribunal Administrativo. Diz que durante a instrução preparatória, com base no relatório final da auditoria realizada pela CROL, constatamos diversos fatos suscetíveis de consubstanciar infrações financeiras cujo conhecimento é da competência do Tribunal Administrativo. Nesta conformidade, remetemos no dia 26 de janeiro de 2018 cópias de peças relevantes do processo àquela instância judicial para, no âmbito das suas competências, aferir à legalidade das garantias emitidas e demais atos, imputar eventuais responsabilidades daí decorrentes aos gestores e servidores públicos indiciados, bem como extrair as consequências legais decorrentes das violações apuradas. Ainda aguardamos a decisão do Tribunal Administrativo. Télio, como é que sentado à sombra, interpreta esta alfinetada que é dada aqui um pouco para dizer, bom, vocês criticam o Ministério Público porque demora nisto e naquilo, mas há quem está a demorar mais no processo. Você se interpreta assim ou não? Do ponto de vista linguístico, do ponto de vista semântico, a interpretação que se tem é essa. E eu respondo isso até se volto sem me referir especificamente a esse processo. Mas do ponto de vista linguístico e semântico, é a interpretação que qualquer um teria quando qualquer instituição que esteja a prestar contas refere, por exemplo, de que, bom, nós não estamos neste nível porque existe um parceiro, eu chamo de parceiro qualquer instituição da justiça que tenha de colaborar com outra para a consecução de um determinado resultado. E isto é natural. Há determinados resultados a nível da justiça que, para se conseguirem, carecem da intervenção prévia, né, ou pré-judicial, de outras. E isto, novamente, vai cair naquilo que, na órbita das críticas do Dr. Jack, que eu disse que concordava em parte, né, sobre qual deve ser o formalismo e, principalmente, quais devem ser os conteúdos, qual deve ser a substância deste tipo de informes, né? Qual deve ser o conteúdo deste tipo de informes, e não propriamente trazer este tipo de matérias que até dá a entender
dá a entender que se quer dizer, isto do ponto de vista linguístico e semântico, de que, bom, nós estamos a trabalhar muito bem, só não temos mais resultados porque há alguém que está a trabalhar muito mal. Mas, volto a frisar, isto estou a interpretar do ponto de vista semântico e linguístico uma frase desse género. Dentro uma das áreas que eu estudei, mesmo a linguística, por isso a interpretação que eu estou a fazer é claramente essa. Então, faz hoje 1 ano e 3 meses. A primeira reação do Tribunal Administrativo a este assunto a primeira reação foi em dezembro. Ao fim de 12 meses com o processo, emitiu um comunicado em dezembro. Na última semana, o Tribunal Administrativo a dizer recebemos o processo, mas solicitamos informações a algumas instituições. Passavam 12 meses neste processo. Há coisas também que precisam que sejam levantadas. Há o relator da CROD, há o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Percebe-se que o Tribunal Administrativo, como uma instância judicial, quer recolher mais documentação, como chamo, mais diligências neste processo, mais matéria probatória. Passam 1 ano e 3 meses e não aconteceu absolutamente nada. Bom, eu penso que isto faz parte, até porque vindo da Procuradoria-Geral da República é o testemunho de que aquilo que a sociedade diz é de facto real, quer dizer, o nosso sistema é lento, não é? Mas também pode ser revelador de que as instituições são compartimentos estanques, não é? Que não se comunicam entre si, são áreas hermeticamente fechadas, olham para si próprio e tudo o que vem do outro lado eu tenho que conseguir via comunicação pública. Mas eu penso que, sendo preciso lembrar que o Ministério Público está representado nesses tribunais todos. Portanto, exatamente. o Tribunal Administrativo, o Tribunal Supremo. Então, eu penso que também aí há um pequeno equívoco, porque de que facto transmite a imagem de que as instituições não se comunicam, são hermeticamente fechadas entre si e não há como obter estas informações ou celeridade processual de outra forma que não seja vir a público dizer que aquele fulano não faz isto. Doutor Carlos Gerro, sua opinião? Este é o dilema sem ofensa, das queixinhas. Porque eles têm conselhos consultivos e nos conselhos consultivos sempre se convidam uns aos outros, o que significa que dialogam. Tem um processo que não está lento. Acho que o diálogo é tão dissolto que já não se entende. Então, melhor é vir à praça pública dizer a responsabilidade não é minha, do Carlos Jeca ali. Mas, pois é grave, porque tem a pessoa que seria o árbitro das desinteligências entre eles, que foi a pessoa que os nomeou, que é o Presidente da República, e que todos sempre estão com ele, ou ele os chama, ou eles têm acesso direto ao Presidente e podem, junto do Presidente da República, dizer, olha, este processo está nesta situação, emperrou ali, é preciso, já falei com o meu parceiro, mas não me responde, eventualmente o Sr. Presidente pode intervir. Agora, o Presidente está alérgico a estes problemas todos, e foi ele que os nomeou. Agora, ele está à espera do informe, não é? Sobre o andamento dos processos, sobre a vida profissional e corrente da Procuradoria. Depois vai ouvir a queixa, não é? Da Procuradoria em relação a outra magistratura. Não faz sentido. Há procura de um palco, na verdade. Sim, eu pedi aqui a palavra exatamente para, no procedimento do que dizia o Dr. Jack, quando fez referência à expressão queixinhas, e eu concordo com ela, qualquer pessoa honesta acho que concordará. Isto nota-se aqui e acolá, em alguns trechos que fomos ouvindo, que há uma certa mágoa
né? Há uma certa mágoa do Ministério Público, para mim isso é indisfarçável, uma certa mágoa, um certo ressentimento pelas críticas que foi sofrendo ao longo dos tempos. Não quero aqui discutir se são críticas justas ou não, mas foi sofrendo certas críticas e parece que isto não foi muito bem assumido, e quando então se extrai desta maneira algumas declarações e tendo em conta as expressões e também as formações frásicas que se usam, quer dizer, nós estamos num jogo, quer dizer, não só de queixinhas, não só de exoneração de algumas responsabilidades, né? A culpa é de outros, não é de nossa, ainda não chegou a nós, ainda está com eles, exatamente por conta daquilo que eu dizia antes, vou repetir, né? É preciso que se tenha presente que não é no informe que se vai discutir esse tipo de matérias. Não se pode ir ao detalhe sobre estas questões. Porque se houvesse uma atuação atuante, arrojada, corajosa, no dia a dia, durante 4 anos de mandato, ou se calhar 8 anos, quer dizer, nunca chegaríamos a esse ponto, até porque as críticas nunca haveriam de fazer sentir. Nunca chegaríamos a um ponto, em algum excerto dizia-se que há uma percepção da sociedade em que só se condena a pequena corrupção e a grande corrupção está imune. Não, isto não é uma percepção da sociedade, isto é algo que nós todos vemos, porque dá a entender que a sociedade interpreta mal. Muito bem, deixa agora vou proteger os meus telespectadores. O Sr. Alfredo está em linha, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Alfredo, faça favor. Sim, estou pronto. Eu queria dar um pequeno comentário do cujo já era amanhã. Porque já sabemos que o que vem dizer, pelo menos ao povo, já sabemos, é uma história que sempre existe. Já tem um documento feito que quando chega lá é para, pronto, leia isto, mais aquilo. Mas para nós que somos o povo moçambicano, somos bem pacíficos, um bom povo pacífico mesmo, que é para suportamos todas as manobras dilatórias do nosso governo. Porque ultimamente o que o governo faz só está brincando com o povo. Vamos lá ver, cada vez mais que é para o dia passa, vai se descobrindo mais disso. Onde é que vamos com isso, com tudo isso aí? Porque olhamos só para as estradas, do jeito como está, Maputo província, Maputo cidade. É uma vergonha. Era um dinheiro que dava o desenvolvimento do gosto do povo moçambicano. Mas o povo moçambicano ainda passa mal antes deles pagarem a dívida. Imagina só, o povo passa mal, mas ainda não pagaram a dívida. Isso é muito doloroso, meu irmão. Muito bem, muito obrigado, senhor. Sansé? Bom, parece que perdemos mesmo o senhor Alfredo. Estava a agradecer então a sua chamada. Contamos sempre consigo no programa. Mantemos a linha para ouvir outros telespectadores, as suas expectativas, sobretudo deste informe da Procuradora-Geral da República amanhã, aqui portanto, na Assembleia da República, um evento então que vai ter transmissão em direto nos nossos 2 canais aqui a partir das 9 horas da manhã. Vou encontrar o Sr. Délio, Sr. Hélio, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, sim. Sansé, faz favor. Eu vou agradecer ao programa. Em princípio, dizer que é muito difícil nós acreditarmos na Procuradora, uma vez que ela praticamente está a trabalhar sob pressão, não porque é o mérito dela, mas sim trabalha de águas turvas. E hoje não vejo nenhuma razão ver que ela tem algum mérito. Ora, vejamos que os devidos ou os arguidos da dívida oculta, estamos a ver que eles praticamente estarão soltos. E, deste modo, eles ainda vão praticando a corrupção, uma vez que eles garantem que vão poder pagar uma parte daquilo que eles vão roubando. Porque a maioria dos arguidos saem soltos porque pagam um certo valor. Então, há necessidade de até
os mídias estarem a discutir em relação a esse assunto. E outra coisa é, a mídia tem que ainda discutir em relação a como é que a gestão da conta pública tem que ser feita. Porque nem o estrangeiro, aqueles doadores que financiam Moçambique, já sabem que qualquer coisa que eles mandam aqui, ainda sentem que, de facto, é um problema de gestão das finanças, que nem os doadores fizeram em relação ao ciclone Idai. Todo mundo sabe muito bem que as coisas não são bem geridas aqui em Moçambique. Portanto, há necessidade de discutir-se muito bem esse assunto para poder mudar como é que a conta pública é gerida, porque ninguém sabe quanto é que o Estado tem, quanto é que o Estado paga, e, por exemplo, toda doação que houve por parte do exterior, não se sabe de facto o que é que vai se comprar e o que é que já se gastou neste momento. Portanto, há necessidade de nós discutirmos muito bem para estarmos claros. Porque amanhã ainda vamos vendo que haverá muita gente que vão entrando na cadeia e vão pagando a caução e ainda vão estar em liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Hélio, pela sua intervenção. Mantemos a linha para ouvirmos outros telespectadores à volta da presença da Procuradora-Geral da República pela última vez, repito, neste mandato, podendo continuar mais vezes, portanto, se o Presidente da República entender e renovar-lhe o mandato. Recordo que Beatriz Buxiro foi nomeada e impulsada pelo anterior Presidente Armando Iguebuza. Senhor Hussein, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, faz favor. Sim. Para mim, na minha opinião, né, eu gostaria de encorajar a Procuradoria-Geral de todos os arguídos que não estamos a ver ter mexidas, está bem-vindo, porque ela ficou encorajada por mexer muitos arguídos e estamos a ver que até agora que ainda está a surgir muitas coisas que estão por detrás. Eu gostaria que a justiça seja feita como deve ser. Ela tem que ser uma mulher capaz, como demanda o trabalho dela. Não há aquela coisa que sei lá o quê, porque se ela não fazer o trabalho como deve ser, como a Procuradoria-Geral, é o que pode entrar em conflito sobre a sociedade civil, dizer que ela está por trás, por aquilo, mais aquilo, mas eu agradecia que estamos a ver, estamos a acompanhar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Luceno, pela sua intervenção. Mantemos a linha aberta para ouvirmos outros telespectadores, outras opiniões à volta da ida da Procuradora-Geral da República à Assembleia da República. Eu lembrava então na minha última intervenção que Beatriz Buxiro foi impulsada pelo anterior presidente Armando Iguebuza, e mantém-se no cargo agora com o presidente Inhosso. Vamos ver então se o presidente Inhosso vai renovar-lhe a confiança ou não. O senhor Dionísio, fala-nos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem deste lado? Faça favor. Aqui também, está tudo bem. Olha, esta situação do relatório da Procuradora Sim. portanto, é uma situação lastimável. É uma situação? Muito lastimável. Isto me parece um copy-paste dos outros relatórios. Não há aqui nenhuma criatividade, não há aqui nenhuma mudança. Quer dizer, é copiar as situações anteriores. Senhor Dionísio. E nós, os moçambicanos, parece que estamos a ser muito pacíficos. Estamos a reagir contra isto. Isto é muito mau mesmo. Isto é uma vergonha, desde o primeiro procurador até agora. Não está a fazer nada de especial. Não há nada de especial. É verdade que
pronto, temos algumas dificuldades em perceber o que é direito dos reis a polícia, que não estamos a ir ao alcance daquilo que eles pretendem. Senhor Que a Dionísio, procuradora pretende. senhor Dionísio, Talvez seja por isso. Sim. já leu este informe que vai ser apresentado amanhã? Sim, já tive a oportunidade de ler alguma coisa. Alguma não é coisa. tudo. Claro, se calhar não interessa muito ler, já sabemos que Não ficou feliz, não é? Não ficou feliz, é isso? Não, eu não estou feliz. O que é que Não gostava estou de, feliz. o que é que gostava de ter visto que não viu? É assim, eu gostava que a procuradora tivesse retratado aquilo que é a realidade moçambicana. Nós temos que ser mais detalhistas possíveis, no sentido de esclarecer as pessoas que não estão a entender o que está acontecendo. O que acontece é que, pronto, é sempre aquela linguagem jurídica, não sei o que, as pessoas não chegam a perceber nada. Nós precisamos da realidade para saber o que está a acontecer. Afinal de contas, quem são os problemáticos? Quer dizer, estamos sempre... Pronto. E isso é lamentável. Não tenho muito a dizer, mas estou muito tocado com este relatório. Muito bem, muito obrigado, Sr. Dionísio, pela sua presença aqui no programa e pela sua opinião honesta. Se nós estamos felizes, temos que dizer que nós estamos. Eu penso que o Sr. Dionísio foi pelo menos honesto nisso. Muito bem, vamos podemos ouvir mais dois telespectadores, a opinião de mais dois telespectadores. A volta ao seu tempo. Da Matola, Sr. Sérgio, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade que me deram para poder deixar meu comentário. Exato. Sim, eu vou diretamente ao tema, ao informe que eu apresentei da Procuradora-Geral. Exato. Sim, é o seguinte, nós moçambicanos, sinceramente falando, nós moçambicanos já estamos habituados com a nossa justiça, já sabemos o que vamos ouvir. A procuradora vai ler o seu informe, mas no final das contas vai dizer a mesma coisa que disse no informe anterior, a mesma coisa que disse no ano passado, no ano antepassado. Sabemos que os crimes pesados não vamos saber nada do que deve acontecer. Sobre mocinha de praia, com certeza não vamos saber do que está acontecendo. Sobre divas ocultas, não vamos saber quem foi que fez a dívida e por que não está preso. Então, sinceramente, eu acredito que já não existe fé, já não existe certeza nessa nossa justiça. Por exemplo, só para não prolongar muito o meu comentário, até hoje a Procuradoria não sabe quem foi que cometeu a dívida oculta. Mas será que é difícil ir ao devedor procurar saber quem foi que veio aqui e emprestou dinheiro? Com certeza vão dizer que tinha assinatura de fulano e fulano. E voltar para que Moçambique, pegaram esses fulanos e colocaram na esquerda. Mas passam 4, 5 anos, até hoje não sabemos quem foi que deveu o tal dinheiro. Muito bem. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sérgio, pela sua opinião. Vamos atender mais o último telespectador da noite. Ouvimos a opinião tanto do telespectador à volta deste informe do Procurador-Geral da República. Temos então a linha aberta para ouvirmos essas intervenções. Não sei se já temos alguém. Sr. Tibério vai ser o nosso último telespectador. Fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Faça favor, Sr. Tibério. Sim, eu queria fugir um bocadinho do informe da Procuradora, mas não queria comentar em torno, pelo menos, dos desafios. Alô? Sim. Estamos a ouvi-lo. Sim, eu queria dizer que queria comentar, pelo menos, em relação às detenções que fizeram, pelo menos este ano de 2019. Exato. Sim. Mas eu queria dizer que, pelo menos, já está a começar a fazer alguma coisa que já devia ter feito há muito tempo. Sim. Mas
Eu acho que a única pena é que não se sabe se vai descer. Já temos tido várias situações em que esses dirigentes corruptos são condenados a penas que, bom, ainda que sejam aquelas aplicáveis por lei, mas são muito irrisórias. E há casos de alguns que já deviam estar detidos, mas que estão em liberdade. Portanto, é só pena por isso, mas pelo menos é só para fazer alguma coisa. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Tibério. Foi o nosso último telespectador, como eu anunciei aqui, gostávamos de ouvir mais, mas o tempo não nos permite. Bom, muito rapidamente vou pedir, muitos foram comentar, os telespectadores, pedir a cada um de vós, começo pelo Dr. Carlos Jeca, algum comentário específico do que foi dito aqui, mas também de um aspecto que não mencionamos aqui na primeira parte, tem a ver com o assunto de Cabo Delgado. Portanto, a Procuradoria, neste informe, fala de 19 processos com 339 arguidos, dos quais 225 em prisão preventiva e 64 em liberdade provisória. Portanto, esses 7 processos ainda estão em instrução preparatória desses 19. Sua leitura, a abordagem deste assunto como meramente um caso policial? Tem a ver com a insurreição armada, que é esse o caso? Pois, Cabo Delgado. Exatamente nos acontecimentos em Cabo Delgado. Parece saltar à vista a ideia de um crime comum, pelo menos a abordagem que essa. Pois, eu estava a torcer o nariz exatamente porque acho que há qualquer coisa que não está bem, não está a ser bem julgado em relação a isso. Porque, pronto, não temos o Tribunal Militar, não é? Isso é o assunto do fórum militar e não do fórum da magistratura pública. Não sei, já vi os estatutos dos magistrados, já vi também as competências do Ministério Público. Não me parece que tenha competências, portanto, para julgar esse tipo de crime, porque são crimes militares. Não sei, posso estar a falhar, mas acho que é um assunto que devia ser muito bem repensado e fazer-se uma avaliação do papel que o Ministério Público neste momento está a tomar, porque não é um crime comum, é uma insurreição armada. Portanto, tratando-se de uma insurreição armada, não é? Tem que haver uma intervenção do Ministério da Defesa, a não ser que o Ministério da Defesa tenha remetido os processos para o Ministério Público. Portanto, é aí onde voltamos outra vez à história da cooperação do Ministério Público com as outras instituições estrangeiras. Neste caso, portanto, o Ministério da Defesa, que está a liderar o processo contra os insurrectos, é que deve liderar o processo, portanto, e julgar esses indivíduos cometeram crimes, não é de delito comum, não é? É um crime militar, portanto, que deve ser analisado de uma forma muito mais profunda, porque, quer dizer, parece que o Ministério Público mete-se em todas, não é? E não me parece que seja essa competência. Não é? Mas relativamente aos telespectadores que tiveram a intervenção, fica claro que uns dão um benefício de dúvida, dando uma margem como disse o nosso parceiro, o Dr. Tilo, que, pronto, este informe é como uma música que o povo quer dançar. Pois, alguns estão a dançar essa música, mas na generalidade podemos tirar conclusões de que a maioria não acredita nas instituições públicas e muito menos nas instituições, portanto, do sistema da justiça, que era o Ministério Público, como também dos tribunais comuns. O Delimburgo também coloca a mesma questão, Cabo Delgado, em particular. Como é que olha para esta abordagem que foi feita aqui pelo Ministério Público? Eu também sou da opinião que, efetivamente, o caso de Cabo Delgado está sendo ainda tratado num fórum inapropriado, porque
Este assunto é um assunto muito mais complexo e tem mesmo um caráter militar. E nós estamos, como sociedade e como país, estamos a tratar este assunto como bandidos comuns, uns criminosos do crime corrente, normal, mas são portadores de armas de guerra, são pessoas que estão a desestabilizar realmente toda uma população. Tal como quartéis, posições das Forças Armadas, como o próprio Ministério Público assume neste informe. Exatamente. Então, eu penso que se calhar é hora de o próprio Estado dar um tratamento diferenciado a este tipo de crime que está a acontecer em Cabo Delgado e chamar com o assunto pelos próprios nomes, não é? No lugar de mantermos esta ideia de que há uns bandidos que andam a correr de cima a baixo, de baixo a cima. Até porque os outros eram assim no início. Então, eu penso que em relação ao Cabo Delgado, eu penso que não dá para comentar muito porque, de facto, a abordagem está numa sede inapropriada. Eu penso que deveria ser tratado, o Estado deveria tratar isto como um assunto de caráter militar, um assunto de soberania, violação de soberania. É verdade que, muito recentemente, o próprio Ministro da Defesa Nacional veio a público a dizer que não se conheciam as motivações, não se conhecem, mas acredito que, havendo esforço para conhecer as motivações, as origens, etc. Até porque com 339 arguidos, 225 dos quais presos, era suposto que já se soubesse alguma coisa. Não é uma pessoa, são 300 pessoas. Né? Então fica muito complicado e, de facto, a Procuradoria aqui vai simplesmente dizer aquilo que está a acontecer e que está a fazer, mas acho que não é nem sede deste informe que podemos ter algo palpável sobre Cabo Delgado. É preciso que haja um pouco mais de coragem e enfrentarmos o assunto de Cabo Delgado de peito aberto. E não só, não me refiro, quando digo de peito aberto, todos nós como país. É preciso começarmos a olhar para aquele assunto como um assunto que pode ser um começo de uma, como é que vou dizer, de uma insurreição que pode atingir o país. Destruição do Estado. Sim. Pois, até porque temos memórias muito recentes sobre isso. Quer dizer, não podemos nos jubilar pelo esforço do Presidente da República para ter acordos com a Renamo, mas de repente termos um outro problema. Então é preciso que haja de facto uma coordenação de esforços para que estas coisas não sejam estancadas à partida. Já vai tarde, porque já é um assunto de 2017, não é? Relativamente aos telespectadores, sem dúvida que há uma percepção, como emprestar a expressão do informe, ou emprestar a expressão do informe. Há uma percepção generalizada da sociedade de que o sistema da justiça é inoperante. Télio. Vou tentar ser sintético. Bom, não sei se é justo medirmos aquilo que é a percepção da sociedade pelos 6 elementos. Exatamente, por 6 telespectadores. Mas não deve andar longe disso. Se são mais ou são menos, mas não deve andar longe disso. Eu noto com muita preocupação, e não é de agora, há um descrédito
uma desesperança, um desgaste da população em face dos órgãos de administração da justiça. Isto não é exclusivo para o Ministério Público, que fique bem claro, é para o Poder Judicial, para os juízes, e se calhar até para os advogados, mas em menor medida, e também para a polícia e outras instituições que influem no andamento da máquina da justiça. E é um descrédito que é legítimo, sendo honesto, não se trata somente de uma percepção, agora usando de uma percepção generalizada, é mesmo uma constatação e nós temos de abordar isso de uma forma honesta, franca e frontal e dizer que o sistema da justiça moçambicana não faz por merecer para que o cidadão dê uma nota positiva. Parecem estar a emergir, estar a brotar sinais de mudança. Mas estes sinais de mudança devem ser acompanhados com regularidade, com consistência, porque o crédito não se recupera em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então, nesse sentido, eu acho que deveria dar um benefício da dúvida. Né? Porque vamos esperar para ver a consistência desses exatamente, sinais. deveria dar um benefício da dúvida, agora falando concretamente do Ministério Público, porque quer queiramos, quer não, passado é passado. Quer queiramos, quer não, passado é passado. Mas é através dele também que nós nos orientamos para tirar conclusões sobre certos andamentos. É por isso que muitos telespectadores demonstram o seu descrédito. Aqui não vai dar em nada, ali vai sair. Isso é resultado daquilo com que eles foram habituados. Mas é sempre bom dar o benefício da dúvida, principalmente quando nós vemos que o tempo que antecede determinados comentários é acompanhado de uma atitude diferente. Portanto, é sempre bom dar o benefício da dúvida e oxalá que façam por merecer esse benefício da dúvida e que as coisas, na verdade, mudem. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste programa. Vamos terminar por aqui o programa de hoje. Amanhã, a partir das 9 horas, vamos ter então este informe da Procuradora-Geral da República, como eu disse, com transmissão em direto nos nossos 2 canais, na STV e na STV Notícias. Pode então acompanhar na íntegra esse informe e depois na STV Notícias reações com os nossos convidados à volta, portanto, deste informe. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Muito boa noite. Terça-feira voltamos então a estar aqui.